Amém? Mas aí a última aula desse currículo, dia 5, vamos falar sobre a mentira, a heresia do arrebatamento pré-tribulacional, para a gente fechar o trimestre. Vamos combater essa heresia recente, moderna. E aí vamos fechar com chave de ouro esses estudos, né, comparativos com a igreja primitiva. Hoje o assunto é esse, mártires e perseguição. Então vamos pedir a Deus graça, prepara o teu coração aí, né? Eu estou preparado. Prepara o teu coração para aquilo que Deus vai ministrar nessa manhã. Não carece muito de discussões nessa aula, carece mais de prestar atenção e absorver a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na tua presença nessa manhã. A tua graça seja sobre nós. O teu amor, Senhor Deus, seja renovado em nossas vidas. E pelo teu Santo Espírito, nós te pedimos graça no entendimento da tua palavra. Ministra o nosso coração, Senhor. A tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. Ela é poderosa. Então, Senhor, nos ajuda a entender, a penetrar o nosso coração toda a tua vontade. Prepara a tua igreja, Senhor, para as coisas que hão de vir. Nós temos visto o cumprimento da tua palavra na terra. Então, clamamos, Deus, pelas nossas vidas, pela vida da tua igreja aqui no Brasil, no Ocidente e em toda parte. A igreja perseguida também, onde estão sendo massacrados nossos irmãos. Que a tua misericórdia seja com eles. Te peço agora uma oração pela menina que está ali para fazer cirurgia, Senhor. Toma ela nas tuas mãos, Senhor. Abençoa ela nesse procedimento. Que a tua graça seja sobre ela. Que tudo vá bem, Senhor. E ela possa sair em tempo bom para estar com o seu filho recém-nascido. Abençoa a vida dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Poder sentar. Glória a Deus, vamos lá? Vamos começar a aula de hoje. Depois que terminar a aula, eu vou pedir aos meus convidados, irmãos que não são parte dessa igreja, que se despeçam, que vão embora em paz, amém? Porque depois vamos ter uma reunião com a igreja Filhos do Reino. Reunião de 15 minutos somente, mas necessário. Então, como é a reunião administrativa, não há necessidade dos nossos convidados participarem. Então, por favor, no final da aula, me despeço dos nossos convidados em mais 15 minutos para a gente ter uma conversa sobre administração aqui da casa. Reunião de condomínio, né? Só para os condôminos. Só para os moradores aqui da Filha do Reino. Vamos lá. Mártires, perseguição da igreja primitiva. E que mais? E da igreja do tempo do fim. Uma das grandes dificuldades da igreja moderna é achar que tudo que aconteceu é só história e a igreja primitiva passou por aquilo tudo e a nós está reservado algo mais tranquilo. Isso é um erro de visão, é um erro de interpretação das profecias. Tem o escapismo, né, da invenção do arrebatamento pré-tribulacional que nós vamos combater na próxima aula. Então, tudo isso deixa o povo cristão evangélico muito tranquilo, quando, na verdade, deveria estar bastante consciente de que a igreja do tempo do fim também sofrerá perseguição e martírio. Essa aula de hoje é para isso, amém? Então, vamos lá. Vamos começar pela igreja primitiva. Avança aí para mim, Tiago, por favor. Base bíblica para a gente entender tudo isso. Nós vimos na lição anterior, o tempo do reinado do anticristo virá. Ele perseguirá e martirizará muitos santos. Daniel 7, 25. O Filho de Deus, Jesus, sabia que sofreria terrível morte nas mãos dos homens, numa cruz sangrenta, e que muitos dos seus discípulos também passariam pela mesma provação. Por isso, advertiu. Está bem grandão aqui em 2 textos do Novo Testamento, palavras do Senhor Jesus. Queria que você lesse, vamos lá? Então, sereis atribulados e vos matarão. Jesus escondeu em algum momento que os seus discípulos passariam por essa prova de serem mortos? Em nenhum momento Jesus escondeu.
Pelo contrário, é enfático. Vos matarão. Que mais? Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Lucas 11:49. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão. Então a igreja foi advertida que seria provada com perseguição e alguns seriam mortos. Então vamos pensar na magnitude do que Jesus preparou a igreja para viver. Avança aí para mim, por favor. A igreja primitiva, praticamente, não diria toda, 100%, mas a maior parte da igreja primitiva passou por perseguição e por morte. A igreja começou com derramamento de sangue dos santos. Ela começou. A partir de Jesus, depois Estevão, e depois milhares e milhares de cristãos foram massacrados por amor a Jesus. Entenda isso em nome do Senhor. Quem não conhece a história da igreja, que é uma matéria que eu, pastor Damaso, aprecio muito demais, então já estudei, já li vários livros, inclusive um livro que está emprestado com alguém que não me devolveu. Quem tiver com o meu livro, me devolve, viu? Livro dos Mártires. Quem está com o meu livro, me devolve. Aquele livro está na mão do ancião de dia ali, ó. E tem uma outra edição. O livro dos Mártires é tão forte, se espremer sai sangue. É o registro dos martírios, desde o começo da igreja até a Idade Média. Eu que me considero um homem de personalidade forte, de capacidade forte, eu não consegui ler esse livro até a metade. Eu parei na metade, não consegui terminá-lo. É muito forte, mas é um livro fidedigno, fiel, recomendo a leitura para quem aguentar. Porque se você começa a embarcar nos martírios, nas modalidades de morte que os cristãos passaram, é pesado, é difícil, é angustiante ler esse livro. Mas conta desde os apóstolos até mais ou menos ali o século XVI, XVII, todas as perseguições que os cristãos sofreram e vários mártires ilustres, e as maneiras diabólicas que os homens fizeram para matá-los. Então, eu recomendo, se você aguentar, eu aguentei só até a metade do livro. Os apóstolos e bispos martirizados, 10 perseguições imperiais em 300 anos. Se você pensa que a igreja teve algum refresco, algum alívio, ela não teve alívio durante 300 anos iniciais. A igreja começa e passa um século, perseguição. Passa 2 séculos, perseguição. Passam 3 séculos, perseguição. Então, por que a igreja agora não quer passar por 3 anos e meio de perseguição? 3 anos e meio. Estou falando e vou mostrar a vocês que a perseguição durou 300 anos. Olha quanta gente morreu em 300 anos de perseguição imperial. Os imperadores romanos, a maioria deles, era contra os cristãos. Então presta atenção que o anticristo só vai perturbar por 3 anos e meio. Mas a igreja suportou 3 séculos. O apóstolo Paulo já vive essa realidade da perseguição inicial. Sob Nero, um dos primeiros imperadores a perseguir foi Nero. Paulo morreu, segundo a história, sob Nero, debaixo do governo de Nero. Morreu decapitado. Romanos 8, versos 35 e 36. Vamos ler, todo mundo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esse é o tipo de palavra dada aos romanos que hoje não enche igreja. Ler isso num culto público não enche igreja. Não atrai os clientes. Se for vista a igreja como uma empresa.
Vão escolher texto de prosperidade, de bênção, você vai ganhar sua bênção. Mas dizer que somos considerados como ovelhas para o matadouro não é agradável de ouvir. Mas essa é a realidade da igreja inicial. Amém? Eles estavam vivendo o tempo de perseguição e martírio. Tanto é que os apóstolos, todos, com exceção de um, todos os outros foram martirizados. Todos. Todos os apóstolos, inclusive o reserva. O Matias, que entrou no lugar de Pedro, no lugar de Judas, também foi martirizado. A maioria dos bispos da igreja primitiva, que eu faço questão de trazer aqui o conhecimento deles, também foram martirizados. Todos foram massacrados, todos. Então vamos avançar. Não está na sua folhinha por falta de espaço, mas só para você ter noção da história, quais foram os imperadores que perseguiram o cristianismo. Primeira perseguição, Nero, ano 67, que é a data da morte de Paulo. Segunda perseguição, sobre o imperador Domiciano, ano 81 depois de Cristo. Terceira perseguição, Trajano, 108. Perseguição quarta, sobre Marco Aurélio, 162. Perseguição sobre Severo, 192. Maximino, 235. Sob Décio, 249. Imperador Valeriano, perseguição, 257. Aureliano, 274. E Diocleciano, ano 303. Quando acabou a perseguição imperial à igreja? Quando entrou Constantino I, que vai ser o patrono da igreja católica, ele fez o edito de Milão em 313 depois de Cristo. Então, até 303, a igreja ainda estava sendo perseguida sob o imperador Diocleciano. 300 anos de perseguição, praticamente. Amém? Entenderam? Um após o outro. Tem intervalos. Vocês percebam que tem alguns anos de intervalo entre os imperadores e as suas perseguições. Mas só esses alívios de alguns anos. Depois vinha outro imperador, tomava posse, perseguição, novo edito. E era edito oficial. Por que eles perseguiam tanto assim os cristãos? Se no Império Romano haviam vários tipos de religião. Eles eram tolerantes com a maioria das religiões, mesmo com o cristianismo. Jesus falou, né? Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Ninguém odiava as divindades pagãs, mas odiava os cristãos. Avança para mim, vamos lá. Na sua folhinha para registro tem a morte dos apóstolos. Data e circunstância das mortes dos apóstolos. Tiago, irmão de João, foi decapitado. Ano 44 depois de Cristo. Filipe, crucificado na Frígia. Filipe foi crucificado. Mateus, traspassado com lança, ano 60. Tiago menor, apedrejado com 99 anos. Ele tinha 99 anos quando foi apedrejado. Matias, que substituiu Judas, apedrejado e decapitado. André, crucificado na cruz transversa, cruz de lado, forma um X. Marcos, despedaçado por uma multidão idólatra. Paulo, decapitado sob Nero, está registrado na sua Bíblia, 2 Timóteo 4,6. Ano 64, a controvérsia, se ano 64 ou ano 67. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, ano 67 depois de Cristo, também sob Nero. Judas Tadeu, crucificado no ano 72. Bartolomeu, crucificado na Índia por idólatras. Tomé, o Dídimo, atravessado com uma lança. Até aqui os apóstolos. Agora os discípulos dos apóstolos, martirizados. Os bispos, pais da igreja, sucessores dos apóstolos. Inácio, discípulo de João, devorado por feras no ano 110 depois de Cristo. Policarpo, discípulo de João, traspassado na arena depois de não conseguirem queimá-lo em 155 depois de Cristo. Justino Romano, ou Justino Marte, decapitado ano 155. Irineu de Lyon, massacrado por volta do ano 202. Essa é a lista dos apóstolos e dos bispos que os sucederam. Todos martirizados. Todos.
Aqui tem uma pintura, né, de Pedro sendo colocado na cruz, de cabeça para baixo, mas eu trouxe alguns videozinhos. Os vídeos ajudam a visualizar melhor o que aconteceu. É lógico que os vídeos são encenações, não havia filmagem naquela época. Vamos ver esse primeiro vídeo aí, vamos lá. Dá 2 cliques nele. Perceberam, irmãos, que nenhum dos apóstolos teve vida fácil? Acho interessante que hoje em dia tem gente que se chama apóstolo aqui, né, no Brasil. É muito engraçado, né? Apóstolo. Primeiro que tem regra para ser apóstolo, tem que ter tido visão de Jesus pessoalmente. Segundo que esses que se dizem apóstolos não estão dispostos a morrer, não, irmão. Eles querem enriquecer. Nenhum dos apóstolos teve vida fácil, todos eles foram martirizados, com exceção de João. Tentaram martirizar João, mas Jesus protegeu ele miraculosamente, jogaram ele num tacho de óleo ardente e ele saiu ileso. Milagre. Porque Jesus tinha dito a ele que se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Jesus meio que protegeu João. Mas os demais, todos foram massacrados, crucificados, apedrejados, trucidados, traspassados com lança. Multidões esfolaram eles, morreram de mortes atrozes, todos eles. Nenhum deles teve morte muito fácil. Então a igreja viu os seus líderes perecerem dessa maneira. Muitos cristãos pereceram dessa maneira. Essa aula de 1 hora e pouco não dá para a gente fazer jus a tudo que aconteceu. Teria que ter muito mais horas para ler o livro dos mártires, por exemplo, alguns trechos, mostrar a vocês tudo o que aconteceu. Quem se interessar, depois pesquisa. Os cristãos eram tidos como uma seita judaica. De princípio, para o Império Romano, o cristianismo nada mais era do que uma derivação do próprio judaísmo, já que os primeiros cristãos eram judeus. Então eles vinham como uma seita judaica. Depois, passaram a ver como uma religião ímpia. Por incrível que pareça, os romanos acreditavam que os cristãos eram canibais, pois comiam a carne de Cristo, todas as reuniões. Sem brincadeira. Qual era a acusação contra o cristianismo? Eles comem a carne do tal do Cristo. A ceia. A ceia. A ceia para eles era canibalismo. Então era pior do que as outras religiões. E outra coisa, eles são incestuosos, porque tem irmão casando com irmão. As acusações eram essas, está na história, irmão. As acusações eram essas, eram incestuosos e eram muito ímpios, porque comiam tal de uma criança chamada Cristo. Massacravam, comiam uma criança em pedaços, chamado Cristo. Então, era fake news do diabo, mas o pessoal acreditava. E aí a igreja era perseguida, tinha que se esconder. Muita igreja foi para os lugares mais ermos para fazer culto. Na beira de um rio, nos cemitérios, as famosas catacumbas de Roma, debaixo da terra, num lugar insalubre, quente, sem capacidade de alguém permanecer ali por muito tempo. Cavernas, assim foi a igreja inicial. E não havia só o destino da morte imediata, havia também prisão. A história, e eu já li sobre isso, de que alguns cristãos eram levados para minas de carvão ou de outro minério para o Império Romano. Só que para eles não fugirem, furavam um dos olhos, ou então alejavam um dos pés. Ele ia arrastando para dentro da mina, no escuro. Tu pensa numa mina de carvão de 2000 anos atrás. Não era vida, era melhor morrer. A pessoa ficava mutilada e trabalhando forçado todos os dias no escuro, sem negar Jesus. E o detalhe é esse. O martírio, os mártires não negaram a Jesus, por isso morreram. Porque havia a opção de você negar e viver. Então preste atenção, há vários mártires registrados na Bíblia, não apenas a morte de Tiago, nem a morte só de o apóstolo Paulo, que é citado ainda vivo. Por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 10 e 13, fala de um mártir e chama ele pelo nome. Já perceberam esse fato aqui? Vamos ler comigo, quem puder, vamos lá? Não temas, Jesus está advertindo a igreja, não temas as coisas que têm que
Sofrer, tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Então imagina o recado para a igreja da época. Alguns de vocês vão parar nas prisões romanas. Vão parar nas minas romanas. Alguns de vocês vão parar nas galés romanas. Aqueles navios que eram movidos por escravos, né, na parte inferior do navio, ali embaixo, presos com grilhões, para ser o motor dos navios. Alguns de vocês vão ser presos. Para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Qual é a advertência de Jesus? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Até a morte não é a morte como o dia que você morrer de velhice, não. Seja fiel no meio da provação que você vai passar. Porque alguns vão passar pela morte. Aí ele fala assim no verso 13, vamos lá? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, esse Antipas não é o governador lá aí do meu, esse Antipas é um cristão. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Foi morto na Turquia, atual Turquia. Aqui está a modalidade da morte de... A história registra, de Antipas. Ele foi colocado dentro de uma estrutura de um boi de bronze oco e botaram uma fogueira embaixo. Ele foi assado aqui dentro do boi. Essa é a morte da testemunha de Jesus que o Senhor exalta aqui, ainda no primeiro século, no livro de Apocalipse. Lembrando que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 90, entre 90 e 99. Esse homem, Antipas, já tinha morrido dentro do boi incandescente. Avança para mim mais um, por favor. Então, alguns de vocês não têm noção de como é que era a perseguição. Tem que ver. Só falar, imaginar é difícil. Então, tem algumas encenações. O filme que a gente vai ver agora é da década de 50, irmãos. Quo Vadis. Quer dizer, aonde vais? Esse filme eu já até passei para a igreja no passado, há 8 anos atrás. Fiz uma sessão de cinema para quem quisesse ver. O filme é basicamente sobre a perseguição da igreja primitiva. Só isso, a história. O filme é excelente, maravilhoso. Pouca gente quis ver na época. Eu acho que o pessoal não gosta de sofrimento, né? E aí não viram. Aqui é só um clipezinho de 5 minutos. Mas vai mostrar como era a condenação nas arenas de Roma. A condenação para as feras, a condenação com crucificação, para espetáculo. O povo não ia ver futebol naquela época, ia ver cristãos sendo massacrados. Esse era o espetáculo sangrento da época. Fora a luta de gladiadores e outras modalidades. Gladiadores contra feras, mas o povo vibrava, e aqui nesse filminho mostra como é isso. Também começa aqui na primeira parte, a pessoa de Nero. Segundo a história, Nero colocou cristãos empalados em postes na Via Ápia e besuntou-lhes de betume. E eles viraram tochas humanas, iluminando toda a Via Ápia. Tinha cristão ardendo no poste por vários metros, talvez quilômetros. Vários cristãos. Então aqui é só uma encenação. Eu acho incrível que fizeram esse filme na época que não tinha computação gráfica. É bem realista, mas tem mais de 60 anos esse filme. Solta aí para mim, por favor. Forte, né, irmãos? Interessante esse filme ter sido feito há mais de 60 anos atrás. Se eu não me engano, esse filme é de 1956. Quo Vadis. E tem mais ou menos uns 65, 66 anos. Mas as imagens são bem feitas, né? Parece tão real. É só uma encenação. Ninguém morreu de verdade, viu? Não, os atores de verdade não morreram. Mas como eles fizeram isso com leões de verdade, muito treino, naquela época se gastava tempo fazendo esses épicos. Agora, vocês perceberam ali, tem uma realidade, né? É uma encenação, mas tem uma realidade. Quando se pegava a igreja, não se poupava nem as crianças, nem os velhos. É todo mundo na arena, é todo mundo na aflição, é todo mundo crucificado.
é todo mundo queimado, não tem essa. Isso é um princípio, né? Por isso, o pastor de vocês aqui, ciente disso, eu tenho um princípio só batizar criança que realmente tem evidência que nasceu de novo. Porque os privilégios de ser cristão são proporcionais à responsabilidade de testemunho e também o perigo de ser morto. É igual. Então, se uma criança ainda não tem convicção de que quer ser cristão, ela não deve ser batizada. Porque ela assume o risco de ser também penalizada junto. Entenderam, queridos? Então, preste atenção, queridos. A igreja começou dessa forma que vocês viram. Todos os líderes martirizados, os cristãos comuns martirizados, perseguidos, o Império Romano perseguindo imperador após imperador. A igreja suportou muitas coisas. Um dos motivos pelo qual a igreja depois veio a se esfriar na fé e surgiu o tempo da Igreja Católica Romana. Porque Jesus falou, breve venho. Passou 100 anos, Jesus não voltou. Só a gente sendo massacrada todo dia. Esmorece o coração. Há um provérbio que diz, a esperança que se adia adoece o coração. E toma perseguição, toma fuga, toma tentar sair do Império Romano, do controle do Império Romano. Era tenso ser cristão, como existem hoje cristãos perseguidos no mundo todo. Aqui no Brasil é brincadeira o evangelho. Vou ser bem sério, bem radical. Aqui é light. Aqui é light, é diet. Aqui não tem perseguição. Então os cristãos ficam relaxados. Mas naquela época tinha que ser muito valente para ser cristão. Muito fiel. Aqui está o testemunho de Inácio de Antioquia, discípulo do apóstolo João, um dos bispos mártires da igreja primitiva. Escreveu isso no ano 110, antes de ser martirizado. Ele preparou a igreja para a execução dele. E ele disse o seguinte, olha só o espírito, o ânimo de morrer por Cristo do bispo Inácio de Antioquia. Ele diz assim, ó, possa eu alegrar-me com as feras que me estão sendo preparadas. Desejo que elas sejam rápidas comigo. Acariciá-las-ei, para que elas me devorem logo. E não tenham medo, como tiveram de alguns e não ousaram tocá-los. Se por má vontade elas se recusarem, eu as forçarei a matá-lo. Agora estou começando a me tornar discípulo, que nada de visível e invisível, por inveja, me impeça de alcançar Jesus Cristo. Fogo e cruz, manadas de feras, lacerações, desmembramentos, deslocamento de ossos, mutilação de membros, trituração de todo o corpo, que os piores flagelos do diabo caiam sobre mim, como a única condição de que eu alcance Jesus Cristo. Esse é o testemunho do bispo Inácio. E aqui ele descreve várias outras modalidades de morte da época para cristãos. Trituração de todo o corpo, desmembramento, tirar pedaços do corpo, tirar um braço, uma perna, animais, fogo, né, empalamento ali na Via Ápia e outras coisas mais. Mas tudo que o cristão queria era ser aprovado e alcançar Jesus Cristo. Independente do tormento que quer passar. Avança para mim mais um, vamos lá. Isso aqui é o martírio de São Policarpo. Policarpo também, bispo de Esmirna, discípulo do apóstolo João. Ele morreu com 86 anos. O julgamento dele foi na arena, naqueles coliseus romanos, público. O julgamento dele foi público. O governador da época falou, leve em consideração a tua idade, para ele se poupar e abjurar de Cristo. Ele falou, eu sirvo a Jesus há 86 anos, e ele sempre foi fiel comigo, porque eu negaria o meu rei que me salvou. Ele não usa a palavra rei, irmãos. Por que eu negaria o meu rei que me salvou? Já estava com 86 anos. É descrito assim, discípulos dele registraram como é que foi a passagem do Policarpo. Quando ele ergueu o seu amém e terminou a sua oração, os homens da pira acenderam fogo. Ele foi amarrado num poste e foi posto lenha para ele queimar. Só que aconteceu um milagre.
Grande chama brilhou e nós vimos o prodígio. O fogo fez uma espécie de abóboda, como vela de navio inflada pelo vento, e envolveu como parede o corpo do mártir. Ele estava no meio, não como carne que queima, mas como pão que assa, como ouro ou prata brilhando na fornalha. Sentimos então um perfume semelhante à baforada de incenso, ou outro aroma precioso. Milagre. Ele não queimou imediatamente, começou a exalar perfume naquele lugar todo, irmãos. Foi a morte de Policarpo. Por fim, vendo que o fogo não podia consumir o seu corpo, os ímpios ordenaram o carrasco que fosse dar o golpe de misericórdia com um punhal. Feito isso, jorrou tanto sangue que apagou o fogo. Toda a multidão admirou-se de ver tão grande diferença entre os incrédulos e os eleitos. Quando as pessoas eram sentenciadas a esse tipo de morte na arena, elas se desesperavam, todos se desesperavam. Mas os cristãos eram peculiares. Eles aceitavam a morte de maneira diferente. Normalmente orando ou louvando. Isso impactava aquele monte ímpio que não entendia nada. Por que eles não se desesperavam como aqueles outros que não tinham fé? Eles passavam a prova deles ou adorando ou orando. E assim foi a morte de Policarpo. Teve um milagre que ele não se consumiu imediatamente na fogueira, mas veio alguém e enfiou-lhe um punhal que acabou saindo tanto sangue que apagou a fogueira. Esse é o martírio de Policarpo. Avança para mim. Só para ilustrar, Inácio morreu na boca das feras, Policarpo morreu preso nesse poste aqui com um punhal. Avança para mim. Essa é Perpétua, outra mártir bem conhecida da antiguidade. Perpétua, de 22 anos, casada, e Felícitas, também casada, em adiantado estado de gravidez, foram despidas e expostas a um touro bravo que se lhes lançou primeiro contra a Perpétua, deixando-a inconsciente. Logo arremessou-se contra Felícitas e a içou terrivelmente pelos chifres. Como ambas continuassem vivas, o carrasco atravessou-as com a espada. Então essa ilustração aqui é quando o boi pegou a Felícitas e jogou para o alto, pelos chifres. Então a igreja mantém ela como uma das heroínas da fé, uma das mártires mais célebres é ela aí. Grávida. Não tinha gravidez, não tinha idade, não tinha nada. Era cristão, era massacrado e ponto. Não tinha piedade. Não existia piedade. Então era assim que era. Eu tirei esse trecho aqui do livro dos mártires. Isso é um dos relatos. De centenas e centenas de relatos que tem nesse livro. Tem as modalidades mais atrozes. O que eu acho interessante, a gente sempre culpa o diabo quando há coisas terríveis na terra. Mas os homens são maus, irmãos. O homem em si, o homem ímpio, o homem que não teme a Deus, ele é mau. Como nós estamos vendo aí degolarem crianças lá na guerra, né? O Hamas pegar pescoço de criança, passar a faca, o homem é mau. Ah, está endemoniado. Está endemoniado não, é o homem mau. Os homens são maus. Criaram tantas modalidades diferentes de morte para os cristãos. Tinham várias modalidades diferentes. Tinha uma roda, vou só fazer um resuminho. Tinha uma roda que o cristão era preso nessa roda e conforme ia rodando, seus membros iam sendo estirados, desconjuntando a ligadura dos ossos, dos tendões, ele ficava completamente como um boneco. Nesse estado, jogava-se de volta na cela para terminar de morrer. Isso é uma das modalidades. Tinha grelha para fritar cristão, igual o churrasco. Grelha. Bota em cima da grelha e ia fritar. As mulheres normalmente eram mutiladas nos seios. Com tesourões, cortavam os seios das mulheres. Essas são algumas modalidades. Certo? Fora aquelas que são mais rápidas, como passar a espada no pescoço, lança e outras coisas mais. Há uma modalidade que eu achei particularmente assim, diabólica, ainda que simples. Colocaram um cristão entre dois barcos. Imagina dois pequenos barquinhos. E colocaram ele no meio, com as costas em cima desses dois barquinhos, apoiado ali nos dois barquinhos, com uma pedra amarrada no peito.
E aí jogava o barco para frente, os dois barquinhos para frente. O que ia acontecer? Os barquinhos não estão presos, eles iam se afastar e o cristão ia afundar com a pedra no peito. Por que não matou logo, né? Requinte de crueldade. Eu parei de ler esse livro quando, na Idade Média, estavam matando protestantes. Teve morte muito protestante. Estavam matando protestante e o Carrasco estava com um machado cego. Ali foi demais para mim. Eu imaginar aquilo ali. O machado estava cego, irmãos. E tinha uma fila de protestantes para serem mortos no cepo. Só que os primeiros demoravam a morrer, porque como o machado estava cego, tinha que bater muitas vezes para arrancar a cabeça. Quem estava na fila para ser o próximo? Imagina essa fila. Nesse momento aí eu parei de ler esse livro. Porque não era rápido. Quanto mais batia, não conseguia cortar, então tinha que demorar muito para matar um. E tinha uma fila para executar. Nessa hora eu entrei ali, viajei na minha mente como se estivesse naquela fila e foi demais para mim, parei de ler esse livro. Mas isso aqui são destaques dos mártires da igreja primitiva. Avança para mim, vamos lá. Muito bem, dito isso, e vendo só um pouquinho do que a igreja primitiva passou, nós temos a consciência hoje de que haverá mártires também na igreja atual, na igreja moderna. Predições sobre a futura perseguição da igreja no tempo do anticristo. A igreja primitiva tinha ciência de que no tempo do anticristo, os cristãos continuariam sendo martirizados e perseguidos. Não era só no tempo da igreja primitiva. Eles já tinham ciência que haveria o anticristo. Lembra? Estudamos 2 aulas sobre isso. Quando viesse o anticristo, continuariam os martírios e a perseguição. Irineu de Leão escreveu o seguinte, quem quiser ler com o pastor. Por isso também é necessária a tribulação para os que se salvam, a fim de que, de certo modo, moídos e amassados pela paciência e assados pelo verbo de Deus, se tornem prontos para a festa de núpcias do rei. Olha que interessante, isso aqui quebra aquele arrebatamento pré-tribulacional para ter festa no céu. Primeiro martírio, primeiro tribulação, depois festa de casamento. A ordem é essa. Primeiro tribulação, ser assado, ser martirizado, depois núpcias com o rei. Essa é a ordem. Deus, aonde é? Está claro, portanto, que aquele que deve vir aqui é o anticristo, matará 3 destes reis. Lembram da ascensão do chifre, que tem que abater 3 reis? Que os outros se lhe submeterão, e que ele será o 8º entre eles. Eles destruirão Babilônia, reduzi-la-ão às cinzas, darão seu reino à besta, e perseguirão a igreja. O reino da besta é o tempo de perseguição da igreja. Mas, em seguida, serão destruídos pela vinda de nosso Senhor. Aqui, já no 2º século, ano 185, Bispo Irineu de Leão, mais profundo dos discípulos dos apóstolos, para mim, ele só pede para o apóstolo Paulo. Esse homem enxergou claramente. Primeiro, advento da besta, do anticristo. Depois, perseguição dos cristãos. Depois, a vinda de Jesus para acabar com a festa do anticristo. A ordem é essa. Não tem arrebatamento secreto, não tem a igreja sendo poupada de passar por esse período. Pelo contrário, é tempo de perseguição para a igreja, o reinado da besta. 3 anos e meio. Não é interessante como ele enxerga tudo isso? E não enxerga a destruição da Babilônia. Eu não vou entrar no mérito agora, seria que estão um estudo à parte. Mas ainda tem a destruição da Babilônia. E é feito pela besta, pelo anticristo. Então, aguarde os próximos capítulos. Vamos ver isso acontecer na vida real. Avança aí para mim, por favor. Nesse tempo tenebroso, não serão todos os cristãos massacrados, e nem mesmo os israelitas eleitos,
pois Deus sabe guardar os seus filhos e livrá-los em meio à tribulação. 2 Pedro 2,9, vamos ler aqui, está bem grandão, vamos lá, igreja? É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. O Senhor sabe livrar, irmãos. Então vamos falar desse aspecto. Quando a gente fala assim, vai ter martírio para a igreja. Quem tem aquele pensamento que vai ser arrebatado hoje, está nem aí, porque não está preocupado. Mas quando você encara a realidade que podemos sim ser perseguidos e mortos, aí estreita mais. Mas não é generalizado. Não vai matar todos os cristãos, não é assim. O martírio é uma provação dada a alguns dentro da igreja. Entenda isso em nome de Jesus. Nem todos são provados dessa maneira. Talvez porque Deus sabe que nem todos aguentam. Tem uma passagem na igreja primitiva, um homem chamado Quinto, está no livro dos Mártires. Na hora que ele foi preso e torturado, ele negou a Jesus. Porque não aguentou. E aí depois diz a história que ele se arrependeu. Mas já tinha negado Jesus. Entenderam? Ele se arrependeu de ter negado, mas negou. Porque ele estava sendo martirizado, estava sendo torturado. Então Deus sabe quem pode aguentar, quem não pode aguentar. Esses mártires são escolhidos por Deus. Não é generalizado. Do povo de Israel que tem que sobreviver para entrar no reino, vai sobreviver muita boa parte. Não vai ser todo mundo massacrado na grande tribulação. Amém? Todo mundo entendeu? Então, quando a gente pensar que o anticristo já está aí presente e vai começar a perseguição, você tem que se colocar aos pés de Deus. Aos pés de Jesus e dizer, Senhor, eis-me aqui, minha vida é tua. E seja a vontade do Senhor. Alguns glorificam o Senhor com a sua morte. Outros glorificam o Senhor sobrevivendo. É assim que funciona. Eu acho sempre interessante e relevante tocar nesse assunto. Por exemplo, Tiago e Pedro foram presos juntos, no mesmo período. Um foi decapitado na prisão. O outro, Deus enviou anjo e tirou de lá, Pedro. Já parou para pensar por que Tiago tinha que morrer e Pedro tinha que sobreviver? Deus não podia ter enviado o anjo para livrar Tiago e Pedro? São dois apóstolos, todos dignos. Mas existem pessoas que vão glorificar Deus com as suas mortes e não com a sua vida. Na quarta-feira preguei aqui uma palavra muito boa, importante, falando não nesse sentido, mas dizendo, preparando a igreja. Mostrei um texto em Isaías que prova que Deus às vezes tira o cristão da terra, o seu justo da terra, antes que venham dias mais terríveis. A maneira de Deus poupar o seu justo é levá-lo pela morte. E isso não é demérito, isso é pelo contrário, é Deus tendo piedade. Porque talvez aquele justo não suportasse o que vai vir na terra. Quantos imaginam como será quando o anticristo estiver no governo? Você acha que você suporta? Pensa pessoalmente. Pensa pessoalmente. Você suporta perseguição? Não vou nem dizer martírio, morte. Só perseguição. Ser preso, por exemplo. Tomar uma cadeia por amor a Jesus. Você suporta ter que fugir da sua casa, abandonar bens, parentes, ir para o interior, se refugiar? Você suporta isso? Tem essa noção do que está em fuga? Então preste atenção, igreja. Eu gosto de desmistificar as coisas. Não existe arrebatamento antes da volta de Jesus, na sétima trombeta. Não existe arrebatamento 7 anos antes, nem 3 anos e meio, nem um dia antes. A igreja estará na terra, e segundo as predições bíblicas e o entendimento da igreja primitiva, a igreja será perseguida pelo reino do anticristo durante 3 anos e meio. Somente 3 anos e meio. Visto que vocês agora sabem pela história que a igreja foi perseguida por 300 anos, praticamente sem alívio. 300 anos. Então 3 anos e meio está no lucro. Vai ser 3 anos e meio, caso a igreja vai saber quem é o anticristo. Sim. 7 anos, então ela vai ter 3 anos e meio já para se preparar para o dia de guerra. Já deve estar se preparando agora. Eu, se fosse você, já se prepararia agora.
A marca é imposta, não. A marca é imposta depois que começa o advento, 3 anos e meio final. No começo não tem marca. Não. A marca é depois. E segundo a palavra, é a segunda besta que promove a marca. Já tem a primeira em ação. Então presta atenção. 3 anos e meio vai ser tranquilão. Para quem tiver percebido, sabe que é o período de se preparar para os 3 anos e meio de perseguição. Olha, irmãos. Querido. Graças a Deus que Deus está cumprindo sua palavra sobre a terra. Graças a Deus que estamos vendo aí se mover sobre Israel. Um mover terrível, terrível, mas que é necessário. Deus está cumprindo sua palavra. Durante 25 anos eu anuncio isso junto com o pastor Acélio. 25 anos falando isso. Eu acho interessante que alguns irmãos estão se manifestando. O pastor Namã falava isso lá atrás. Falava isso lá atrás, irmão. Só que agora nunca teve tão iminente, tão real. Uma coisa é você profetizar 25 anos atrás. Uma outra coisa a gente está vendo acontecer agora. Vai haver uma mudança na terra, irmão. Amém? Nós não temos noção do que a guerra de Israel vai deflagrar no meio dos povos. Já há preocupação de envolvimento direto dos Estados Unidos. Eu acho interessante, tem gente que me subestima. Eu não fico ofendido, não. Entraram no meu estudo na semana passada e alguém escreveu lá: eu não concordo que o Irã vai ser um perigo para as nações. Jesus Cristo. Inocente. Eu não concordo. Escreve, está escrito lá na página, lá, irmão. O camarada protestante dizendo que não acha, não sabe de nada. Quando você for combater um pensamento do outro, sabe o que o outro sabe, primeiro. Aí no dia seguinte, por ironia, no dia seguinte, saiu uma matéria na rede mundial que os Estados Unidos está preocupado com o Irã. Foi no dia seguinte, foi na segunda-feira. O cidadão colocou lá: eu não acho. Não acha? Tá bom, fica o seu achismo. Você não entende nada de geopolítica, não entende nada. No dia seguinte saiu a matéria. Fiquei tentado a pegar aquela matéria e colar ali debaixo do comentário dele. Fiquei tentado. Eu não colei porque eu não sou vingativo. Eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus. Vocês já me viram ficar discutindo em internet? Vira discussão. Eu coloquei lá na minha página a matéria. BBC de Londres. Não é eu que inventei, não. Acontece que o camarada não entende geopolítica e quer combater o que eu estou falando. Tá bom, então não é, não. Dia seguinte, irmão, foi irônico. Nem de Bíblia, nem de geopolítica. Foi irônico e foi logo no dia seguinte. Eu botei lá, tá lá. Botei na minha página aqui, ó. Estados Unidos preocupado com o Irã. Estados Unidos é só a maior potência do mundo, bélica. Nessa perseguição, o cristão não vai poder se defender? Não. Você viu os que estão se defendendo naqueles vídeos ali? Isso é uma pergunta pertinente. Cristão não pega em armas. Cadê minha água? Vou falar pegar. Cristão não pega em armas. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. A única coisa que Jesus disse quando começar a perseguição: fuja. Fuja. Não é combata. Cristão não pega em arma para se defender. Não há na história do cristianismo cristãos armados se defendendo. Cristãos são como ovelhas. Esse conceito é difícil de aceitar. Pedro não estava ali convertido. Quando tu te converteres, né, confirma teus irmãos. Pedro pega a arma e arranca a orelha de Malco. Jesus vai lá e conserta a orelha de Malco. Então presta atenção, quando apresentaram 2 espadas para Jesus, Pedro falou: basta. Aí tem gente que acha que é basta, tá bom. Basta, tá bom 2. Não é tá bom 2, basta, não tem arma. Aquele que for pela espada, morrerá pela espada. Quem pegar em arma, morre por arma. É isso que a palavra de Deus ensina.
Em toda a história do cristianismo, os cristãos não se levantaram contra os seus algozes. Entenda isso em nome de Jesus. É difícil aceitar isso. Você morrer sem resistência. Somos considerados como ovelhas para o abatedouro, para o matadouro. Essa é a posição das ovelhas cristãs. Ah, pastor, mas eu não aceito. Tá bom, querido, você vai contra toda a história da igreja. Desde o primeiro século, na Idade Média morreram milhares de irmãos, nenhum deles pegou em arma para se defender. Nós não pegamos em armas. Nós acreditamos na ressurreição. Entenderam por que não pegamos em armas? Nós acreditamos que o Senhor é conosco. Quando Estevão estava sendo apedrejado, qual foi a visão que ele teve? Se abriu o céu e Jesus em pé do lado do Pai, como se estivesse confirmando seu servo ali. É tudo que um mártir precisa. A certeza de que o Senhor é com ele. Basta. Não há, nem na Bíblia, nem na história da igreja, resistência cristã contra seus algozes. Não há. Não existe. Ok? Deixa eu falar, né? Aquele que tentar salvar a sua vida, perder lá. Vai tentar, vai morrer de qualquer maneira. Por exemplo, nós vamos arrancar o sangue e sair do lagarto, pronto, Deus é o juiz. Nós somos ovelhas. Nós somos as ovelhas. Nós somos ovelhas. Nós não somos leões. Nós não temos garra. Nós não somos águia. Nós somos ovelhas. As ovelhas são míopes. As ovelhas são frágeis. Aceite o que Deus diz que você é. Ah, não aceito o que você está falando. Igual o outro lá que não aceitou da geopolítica. Você pode discordar de tudo que eu falo aqui. Só que eu não jogo palavras ao vento. Estou falando baseado no que eu sei da palavra de Deus, da história da igreja. Não existe resistência de cristão aos seus assassinos. Existe pedido a Deus para que vingue. Jesus disse: minha é a vingança, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Quem retribui a vingança da morte dos cristãos? Jesus. Na sua palavra, Paulo diz: não vos vingueis a vós mesmos. Retribua o mal com o bem. A palavra é clara na posição do cristão. Nós não revidamos mal com mal. Não revidamos. E aí somos ovelhas para o matadouro. Quem quiser provar na Bíblia, não vai usar o Antigo Testamento. Estou falando a partir de Jesus. A partir de Jesus. No Antigo Testamento era esgrima. Era esgrima, né? Podia pegar a espada, matar um ao outro. Isso é Antigo Testamento. A partir de Cristo, não pegamos em armas. Essa é a mudança drástica de quem tem o Espírito Santo. Avança para mim. Zacarias 13, verso 8. Não serão todos mortos, os filhos de Deus. Tanto a igreja gentia como Israel. Mas vai morrer muita gente. Em toda a terra, lê esses textos canônicos comigo, por favor, vamos lá? Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Aqui, meu entendimento, tá? Quem quiser discordar, discorda. Aqui, terra, ali não é o planeta Terra, não é a terra toda, não. Ele está falando especificamente na terra de Israel. Presta atenção. Quantos vão ser massacrados? Quantos vão ser eliminados? 2/3. Quantos sobreviverão? 1/3. Então, mais do que o dobro morre. Correto? E esse 1/3 que sobra ainda passa por tribulação. Os que não morrerem ainda vão passar por prova. Verso 9, vamos ler comigo? Vai lá. Farei passar a terceira parte pelo fogo. Fogo aí não é literal, é provação. Símbolo de provação. E a purificarei como se purifica a prata. Como a prata é purificada no ouro, assim Deus provará o remanescente que sobrar.
e a provarei como se prova o ouro. Ela, esse remanescente, se um terço, invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Bem claro, né, irmãos? Esse remanescente vai declarar, mas o restante vai perecer. É interessante, né, que esse trechozinho aí, invocar o meu nome. No versículo que parece falar de texto aí, e acontecerá naquele tempo, todo aquele que invocar o nome Será salvo. E eles vão reconhecer e vão ser poupados. Amém? Vão ser poupados. Mas pensa bem, é um terço. 2 terços. Tá bem claro aqui que respeita o povo de Deus lá, naquela área. Não é a terra toda. É o povo dele ali. Vão ser provados. São os 3 anos e meio de tribulação. Malaquias 3,17, igreja. Vamos lá. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Os aprovados serão poupados, como um pai se apieda do seu filho e poupa seu filho. 2 Tessalonicenses 1,5. Vamos lá? Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Então a igreja, para ser digna do reino, passou por sofrimento. E se, de fato, é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, a igreja, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Isso aqui já é a volta de Jesus, depois das taças, das trombetas, só no finalzinho, último evento, volta de Jesus. Até aí, somos atribulados. A igreja está sendo atribulada. Quantos entenderam? Quando cessa a tribulação dos justos? Na volta de Jesus. Final dos últimos 3 anos e meio. Então não tem essa da igreja estar poupada, estar no céu, celebrando uma rave gospel, comendo, bebendo, dançando. Isso é uma loucura, gente. Isso é loucura. A ideia é maravilhosa. Sair antes da confusão? Não é maravilhoso? Se fosse verdade? Se fosse verdade, isso é uma bênção, né? A igreja desaparecer da terra, ficar lá curtindo, lá dançando, e celebrando, comendo. 3 anos e meio comendo e bebendo. Igreja de glutões. E cantando. Uma rave gospel. Né? O tempo todo lá. E o pau comendo aqui embaixo. E a gente lá celebrando na rave gospel lá. 3 anos de rave gospel. Irmão, isso é uma loucura. Eu vou fazer questão de destronar, desentronizar isso do coração de vocês, definitivamente na aula do dia 5. Arrebatamento pré-tribulacional é um desserviço para a igreja, porque faz cristãos, líderes, pastores, acham isso, que não vão passar por tribulação. Como acham que não vão passar, estão relaxados, estão vivendo seu império particular. Vão ser pegos de surpresa. Ok? Eu falei que aqui no Brasil o evangelho é brincadeira, porque aqui no Ocidente é brincadeira. Para lá do Oriente não é brincadeira o evangelho. Vocês sabiam que eles oram por nós, brasileiros? Eles oram por nós, porque eles acham que aqui ele está brincando. Estão brincando, irmão. Aqui é festa todo dia. Aqui é só comércio e festa. Aqui não tem nada de evangelho. Lá fora, eles vivem evangelho. Lá fora são perseguidos.
Jesus deixou bem claro: sereis odiados de todos. Esse ódio aos cristãos é vivido lá fora, destruindo templos, matando os cristãos, perseguindo, isso é lá fora. Aqui não tem isso. Nós aqui não somos odiados de todos. Pelo contrário, eu acho que a igreja aqui é muito popular. Volta e meia tem uma celebridade, virei crente. Passa uns 2 meses, já está na prostituição de novo. Aqui é popular ser crente. É legal. Lá fora é risco de vida. Então aqui a brincadeira é essa. Não existe arrebatamento pré-tribulacional. A igreja sofre e só é aliviada aqui. Alívio vem na volta de Jesus. Todo mundo pegou isso em nome de Jesus? Estou preparando a nós todos, irmãos. Avança para mim. O número dos mártires será completo. Existe um número para completar de mártires? Existe. Não está determinado em valor numérico, mas existe um número não definido de mártires para completar o rol dos mártires. Esse aqui, a imagem está meio clarinha aqui, mas isso aqui são corpos carbonizados da igreja, de irmãos em Cristo. Isso aqui que você está vendo aqui, esse amontoado de coisa preta aqui, são corpos. Tem dezenas e dezenas e dezenas de corpos aqui. Foram queimados na casa do pastor, onde era a reunião. Que é na Nigéria. Isso aconteceu há poucos anos atrás. Duvido que isso aqui tenha passado no Jornal Nacional. Eu duvido que a mídia tenha feito qualquer relevância sobre isso. Dezenas de irmãos carbonizados na Nigéria. A gente tem a impressão aqui no Ocidente que é o lugar mais terrível para ser cristão na China. Não é. A gente tem a impressão que o lugar mais terrível para ser cristão é nos países árabes muçulmanos. Não necessariamente os do Oriente Médio. Mas na África está muito islamizada. A maioria dos países são com bastante islã. Existe um grupo terrorista radical lá na África chamado Boko Haram. Sequestrou um monte de meninas cristãs para fazer de escrava sexual. Eu não me lembro qual foi o desfecho. Eu acho que algumas delas sobreviveram e foram libertas. É aqui na África que está tendo o maior número de massacres de cristãos na atualidade. Não é na China, não é na Coreia do Norte e não é nos países do Oriente Médio. É na África. 80% dos que são mortos hoje como cristãos são na África. Eles não fazem muita diferença entre isso. Uma boa pergunta. São protestantes ou católicos? São evangélicos católicos? Eles não veem diferença sobre isso. Eles matam tanto católicos como protestantes. Eles destroem os templos tanto de católicos como de protestantes, de evangélicos. É terrível, irmãos. O que está acontecendo? Isso aqui é o que a igreja vive lá fora, não aqui no Brasil. Aqui é gospel. Isso aqui é a realidade lá fora. Ó. Existe um portal evangélico. Desde a década de 50 esse portal existe, Portas Abertas. Eu fiz questão até de pesquisar um pouquinho para falar a vocês. Esse portal cristão evangélico Portas Abertas foi inaugurado pelo irmão André. Na verdade, o nome dele é mais estrangeiro, é chamado de irmão André. Ele foi o traficante de Bíblia na época da cortina de ferro, quando os países comunistas não permitiam, né, o cristianismo. Ele traficava Bíblias para dentro da cortina de ferro. Foi torturado, foi preso, sobreviveu e criou esse Portas Abertas. Esse organismo, ele controla, ele fiscaliza, ele anota quantos cristãos estão sendo perseguidos no mundo, quantos estão sendo massacrados. Qualquer um pode entrar, inclusive recebe doações para manter os missionários. Aqui tem um pequeno resumo do ano de 2023. Você não tem noção disso, mas olha só. Desde o século I até os outros séculos morreu muita gente, mas agora aqui no ano de 2023, o portal cristão Portas Abertas, portasabertas.org.br, estima hoje um número, só nesse ano, 5.621 mortos. Até agora, até outubro, no mundo, morreram 5.621 mortos.
cristãos, só por ser cristão. Mortos por sua fé. Além de 5.259 sequestrados. Estão em cativeiro. E mais 4.542 presos sem julgamento, em países que prendem os cristãos. Uns são sequestrados, outros estão em cadeias oficiais de países comunistas, países islâmicos, estão presos, sem julgamento. E mortos, esse número aí. Diminuiu. Sinalizaram que do ano passado para cá, diminuiu. Porque era 5.898. Aqui, ó, em 2019, 4.761. Uma média de 5.000 mortos cristãos por ano no mundo. 5.000. Uma realidade tão distante da nossa realidade, né, irmãos? Muito distante. Avança aí para mim, por favor. Até a vinda do Senhor, estão previstos novos heróis da fé que serão sacrificados, cumprindo a visão profética dada a João em duas passagens. Apocalipse 6, 9 e 11 e 7, 13 e 17. Na abertura do quinto selo, as almas dos mártires clamam a vingança de suas mortes. E o Senhor lhes diz que importa se completar o número dos seus irmãos que também irão morrer. Lembram da passagem do selo, quinto selo, as almas clamando justiça? O Senhor diz para ela, aguardem, porque ainda tem um número para completar, os seus irmãos conservos. Então, queridos, está profetizado, vai acontecer que muitos cristãos ainda vão experimentar o martírio. Na outra visão se faz alusão aos santos com vestes brancas que vieram da grande tribulação. Por fim, eles vencerão. Então, olha só. Os dois textos assinalam que vai ter gente no período da grande tribulação sendo martirizado. Amém? Todo mundo entendeu? Mas eles vencem a si mesmo. Porque a morte não é derrota. Ainda mais por Jesus. Quem perder a vida por amor ao Senhor, achará. Tem que perder a vida para agachar. Apocalipse 12, verso 11. Queria que vocês lessem mais alto, bem grandão, né? Eles, pois, venceram o inimigo. Por causa do quê? Do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, preferiram morrer. Por isso venceram. Amém? Entenderam? Quem dá a vida por Jesus é vitorioso, é vencedor. Alguém vai fazer pergunta? Fala, não? E aí, irmãos? Era o que eu tinha para passar para vocês. Eu resumi. Só eu podia ter 3 horas, 4 horas, mais vídeos, mais relatos da igreja primitiva. Resumi muito. Fiquei satisfeito em conseguir colocar toda essa informação nessas duas folhas, esse lado inverso aqui da folhinha. Mas é necessário que a igreja saiba o que vai estar por vir. Para a gente fechar essa lição, com você sentindo um pouquinho assim, do que a igreja lá fora é perseguida, inclusive, nós devemos estar sempre orando pela igreja perseguida, nossos irmãos. O seu boletim tem uma notinha lá nas orações, ore pela igreja perseguida. Talvez falte mais ênfase aqui no púlpito. Mas é necessário orar pelos nossos irmãos no mundo, irmãos. Porque eles estão passando grande prova. Para você ter um peteleco assim, de sensação do que é a perseguição lá fora, tem mais um pequeno vídeo. Escureçam aí o santuário para ficar bem nítido. As imagens são desfocadas e o pior não é mostrado por causa da sensibilidade de alguns. Solta o último vídeo aí, por favor. Amém, é só isso. Pode acender as luzes.
Vamos ficar de pé, terminamos a aula de hoje. Duro, né, irmãos? Difícil. Muito difícil. E foi só alguns minutinhos. 5 minutos. Lógico que eu me vi logo na figura daquele pastor apanhando lá dentro da igreja, né? Eles têm um ódio mortal. Então imagina, queridos, e as imagens não estavam com resolução 4K. Estavam de bem baixa resolução. Imagina o que é isso cotidiano de alguns irmãos lá fora. Agora, ainda não é o tempo do anticristo. Já tem tudo isso. Imagina quando estiver no reinado do anticristo. Então, pensa que vai ser terrível mesmo, porque vai ser. Talvez seja melhor para alguns ir para o paraíso descansar, esperar a ressurreição. Mas enquanto estivermos aqui na terra, temos que pregar o evangelho, queridos. Essa é a nossa missão. A gente aqui é tão light aqui no Brasil, tão light, vai ficar mais estreito. Vai ter um tempo que a gente não vai ter liberdade para estar reunido aqui para estudar. Vai ter um tempo que a gente não vai precisar se esconder para fazer uma reunião. E agora temos liberdade total, podemos reunir agora que quisermos, quantos dias quisermos. Onde fizemos evangelismo da rua, na praça, esse tempo vai acabar. Porque vai ser proibido, vai ter lei, vai ter fiscalização, vai ter sanções, vai ter prisão. Então, queridos, vamos aproveitar bastante. Pelo menos uns 7 anos a gente tem pela frente aí. Pelo menos 3 e pouco, 5, não sei. Quando começar a última semana a gente vai ver. Mas ainda tem tempo da gente fazer a obra. Amém? Vamos pedir a Deus graça. Eu vou abençoar a sua vida. Vamos abençoar as suas vidas em nome de Jesus. Eu sei que é a lição mais desagradável do trimestre, mas absolutamente necessária. Estenda sua destra ao céu. Vamos pedir a Deus graça, irmãos. Em Hebreus diz que nós não resistimos ainda o pecado até o sangue, até o ponto de derramar sangue. Nós não temos dado a nossa vida por Jesus até o ponto de derramar sangue, nenhum de nós. Nem eu, nem vocês. Mas se vier a acontecer, que Deus nos dê graça. Que aqueles que Ele escolheu para passar por isso tenham graça sobrenatural. Senhor, louvado seja o Teu nome. Bom estarmos aqui na Tua presença nessa manhã. Bom é podermos ter a liberdade de estudar a Tua palavra, Senhor. Bom é podermos estar reunidos sem nenhuma repreensão, sem nenhuma perseguição por enquanto. Louvado seja o Senhor que tem revelado na sua palavra e tem revelado através dos nossos irmãos da igreja primitiva que no tempo do fim, nesse tempo, nós viveríamos um tempo de angústia tal sobre a terra com o advento do anticristo. Senhor, muito obrigado por nos abrir os olhos para que o dia do Senhor não nos pegue como ladrão de noite. Louvado seja o Senhor que prepara a sua igreja. Eu te peço, Senhor, reverbera essa palavra para todos os cantos, Senhor. Realmente levanta homens, mulheres comprometidos, que não vão negar o sacrifício de Jesus, que não vão negar o nome que carregam sobre si, o nome precioso de Jesus. A irem, Senhor Deus, nas igrejas, preparar o teu povo para os tempos que estão por vir. Levanta profetas, Senhor. Levanta, Senhor Deus, homens, mulheres valentes, missionários, missionárias, para levantar o teu povo da prostração. Há muitos que dormem, Senhor, há muitos que dormem, mas desperta o teu povo nesse tempo. Senhor, cumpre a tua palavra sobre a terra. Movimenta todo o quadro profético para se cumprir. Nós desejamos que se cumpra, ainda que venham tempos dificílimos, para os quais nós achamos que não estamos preparados. Mas se cumpra a tua palavra sobre a terra. Senhor, prepara os nossos corações, Senhor, para as perseguições que virão. Estamos aqui desabituados. Estamos aqui tão largados, Senhor, tão relaxados. Não sabemos o que é a pressão de não poder cultuar o seu nome. Não sabemos o que é a pressão de sermos perseguidos somente por sermos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, prepara a tua igreja. Prepara o teu povo. Primeiramente, coloca no nosso coração o desejo de sermos fiéis.
fidelidade ao Senhor, que vai ser, Senhor, para nós a nossa âncora, o nosso esteio, a nossa rocha firme, a fidelidade ao Senhor. Se algum de nós ainda tiver que passar por tribulação, prepara os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Leva o teu povo em paz, guardado pelo teu poder. Mas que as suas mentes não se desliguem da verdade. Eu te peço, Senhor, imprime no coração deles esse temor. Imprime no coração deles o comprometimento com a causa. Imprime no coração de cada servo teu o comprometimento em orar pelos nossos irmãos perseguidos. Em nome de Jesus, até que esse tempo venha sobre a terra e o reino do Senhor se aproxime cada vez mais de nós. Nós queremos o teu reino, Senhor. Nós queremos com todas as forças do nosso ser. Mas queremos também ser vitoriosos no período que antecede o teu reino, no tempo do reino do anticristo. Nos ajuda, Senhor, ajuda o teu povo. Eu clamo, Senhor, nessa manhã, eu clamo junto com a tua igreja. Ajuda o teu povo, Senhor. Tira toda a indolência do coração. Nos ajuda, Senhor. Prepara-nos, Senhor, para tudo isso. Meu Senhor e Rei Jesus Cristo. Eu sei, Senhor, que a tua palavra vai se cumprir. E o que está determinado vai se cumprir. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Aqui, nessa pequena congregação, em todas as igrejas do Brasil e no mundo, Senhor. Seja feita a tua vontade. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Não queremos parar de te adorar. Não queremos parar de testemunhar. Não queremos parar de falar que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha, meu Senhor. Ajuda a tua igreja. Nós pedimos mais uma vez. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.